Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens do Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder e a morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Pedro, a rocha firme na igreja. Podemos dizer que ele foi até o primeiro papa da igreja. Pedro, ele era uma pessoa muito dos opostos, né? Ele não é assim muito dos opostos. É aquele tipo de pessoa que vai do 8 ao 80 num evangelho só. Se eu seguisse falando aqui, a gente ia entender que Jesus começou a mostrar aos discípulos tudo que ele ia sofrer em Jerusalém. Então, Pedro o chamou no canto e repreendeu Jesus. Disse que isso nunca te aconteça. Então, Jesus respondeu: Afaste-te de mim, Satanás. Tu para mim é uma pedra de tropeço. Aí então a gente se pergunta: como que a mesma pessoa que foi gratificado por Jesus, porque ele era bendito, porque ele tinha respondido que Jesus era Cristo, foi também quase que humilhado, chamado de demônio, de pedra de tropeço. A gente tem essa porém, a gente tem essas coisas às vezes, né? Quando Jesus estava em Cesareia de Filipe, ele reuniu todos os 12 e perguntou para eles: Ó, o negócio é o seguinte, tô vendo aí os boatos, quero saber, que vocês acham, que os homens acham, o que o povo acha que eu sou? Aí os discípulos responderam francamente, né? Olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas aí que ressuscitou. Aí Jesus ficou até triste, né? Pô, eu vim, foi gerado de Maria. Jesus, o Espírito Santo me concedeu. Eu vim aqui para salvar o mundo, eu estou sendo comparado com João Batista, com Elias. E vós? Quem dizeis que eu sou? Imediatamente Simão respondeu para não ficar feio pelos discípulos: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Naquele momento Jesus ficou feliz, porque eles sabiam definitivamente quem era Jesus. Só que Jesus, vocês sabiam que Jesus não faz essa pergunta só para os discípulos? E vós, quem dizeis que eu sou? Vós que vão na missa todo domingo, vós que vão pregar a palavra a toda criatura, vós que são catequistas, vós que são ministros da palavra, vós que assistem, vós que servem na igreja, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus faz essa pergunta pra gente nos dias de hoje. Essa pergunta, ela é uma pergunta poderosa da igreja. Ela se atualiza ao longo do tempo. E é uma coisa gratificante, é uma coisa linda, é uma coisa estrondosa. Porque Jesus não faz a pergunta para um só, ele faz para todos. Se você chegar e ler esse evangelho para outra pessoa, você vai ver que esse evangelho está sendo falado tanto
contado para os discípulos quanto retratado para nós, se a gente for entender isso. Porque muitas das vezes a gente não sabe quem que é Jesus. Porque muitas das vezes a gente pensa que Jesus é um Jesus fictício, é um Jesus que a gente pensa que realiza milagres e não precisa fazer nada, que ele é feito para realizar milagres. Não é bem assim. Jesus veio para ensinar a palavra. Jesus não veio só para realizar milagres. Jesus não veio só para a gente rezar, só para a gente rezar por ele. Estou precisando dessa graça que vou pedir para Jesus Cristo. Não. Jesus veio para ensinar-nos ao Evangelho, para ensinar-nos a boa nova, os bons gestos, o como ser católico de verdade. Isso tem base de Jesus. Só em Jesus nós cremos verdadeiramente na Santíssima Eucaristia. Sem Jesus não existiria a missa, que a gente está acostumado a ir todo domingo às 9 horas da manhã a assistir. Porque muitas das vezes o povo só assiste, o povo não participa da missa. Tem uns que estão lá no meio da consagração, o padre está levantando a hóstia, é o momento mais bonito da igreja. A pessoa prestando atenção no ventilador que está fazendo barulho. Pois é. É complicado, mas existe. Existe esse tipo de pessoa. Tem pessoas que estão ocupadas com qualquer outro serviço e quando o padre está fazendo um gesto mais bonito, eles simplesmente esquecem, simplesmente ignoram. Pessoas que assistem à missa não vivenciam o momento sagrado da Santíssima Eucaristia. Pessoas que assistem à missa não vivem o momento mais propício da igreja, não sabem quem é Jesus, não sabem que Jesus veio, nasceu de Maria e foi morto e crucificado para salvar a gente. No Evangelho do Sábado Santo, conta a passagem de Jesus, a descida até a mansão dos mortos, e numa parte muito bonita, Jesus resgata Adão, estende a mão para Adão e o leva para o paraíso, abrindo as portas do paraíso novamente. E mesmo assim ainda tem gente que ignora. Não, porque eu não vou na missa de sábado santo porque é 8 salmos. Ainda tem aquele cântico enorme que canta lá. Aquele exulte. Tem gente que pensa dessa forma. Eu acho uma pessoa ignorante quando a pessoa pensa dessa forma. Porque a pessoa não quer participar do momento mais livre da igreja. Né? Muitos já me perguntaram, mas você é meio estranho. Você, quando você está servindo lá, que eu sou acólito, você quando está servindo lá na igreja, eu nunca vejo você levantar as mãos no glória, mas no sábado santo, na Páscoa e no Natal, você levanta, você exulta, você grita de alegria. Por que isso? Porque são os momentos mais felizes da Igreja Católica. No dia que Jesus nasceu, no dia que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Imagina uma pessoa que você convive há tanto tempo, de uma hora para outra ela morre. Você fica triste, você fica abalado. Aí do nada você deparar com a notícia que ela não morreu, que ela está viva. Você pula de alegria, você vai ao encontro da pessoa. Isso é reconhecer Jesus de verdade. Isso é responder como Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E por que Pedro sabia disso? Porque Pedro passou na cabeça dele assim? Porque desceu uma lamparina assim na cabeça dele e ele ficou sabendo? Não. Porque Pedro cochichou para os outros ali, vocês sabem a resposta? Pera aí que eu vou responder lá. Vocês sabem a resposta? Não. Porque Pedro conviveu. Porque Pedro sabia, depois de todos os milagres que Jesus fez junto a ele,
Ele sabia que Jesus era verdadeiramente o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus encarnado, que veio para nos salvar. Depois de tantas coisas que ele mesmo testemunhou, ele que foi ao encontro de Jesus no mar, ele que andou no mar também. Podemos dizer que ele andou no mar. Peguem aí no Evangelho, vocês vão ver. Jesus, no meio da tempestade, aparece caminhando sobre as águas. Então os discípulos pensam, é um fantasma. Fujam. Mas então Jesus diz, não tenham medo, sou eu. Pedro, como sempre querendo testemunhar a igreja, sempre querendo ser a testemunha, sempre querendo estar na frente para proteger os outros, ele se oferece: Senhor, se és tu mesmo, manda-me que atire que vá ao seu encontro, caminhando sobre as águas também. E ele foi. Mas no meio do caminho ele teve medo. Mas ele caminhou. De certa forma ele acreditou. Pedro é a pessoa mais fiel e mais firme que a gente tem na igreja. Pedro é a pessoa que buscou as coisas do alto enquanto ele ainda estava na terra. Que no evangelho de hoje nós saibamos, acima de tudo, a buscar, a adorar e a reconhecer quem é Jesus. Quem diz os homens que é o Filho do Homem? O que você diz de Jesus? Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz.